Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje mais um podcast aqui na Faculdade Paulo Picanço e que teremos hoje a apresentação do e-book do aluno Enio sobre cerâmicas na odontologia. Hoje a mesa aqui está recheada de participantes, onde eu tenho o Enio propriamente dito, a Bruna, a Luana, e esperamos que vocês, ouvintes, sejam bastante enriquecedores de conteúdos que vamos explanar. O meu e-book, ele vem falando sobre cerâmica na odontologia, que é um tema bastante amplo, né? Então, voltado para a graduação, a gente vê a importância principalmente na parte, tanto a parte estética, quanto na parte de prótese de reabilitação, né? Então, ele abrange desde a parte das cerâmicas feldspáticas, com infraestrutura, então, vamos dizer, infraestrutura metálica, existe a infraestrutura aluminizada, mas agora ela já está sendo utilizada somente a parte de infraestrutura de zircônia. Então, e também as cerâmica free, sem metal, sem infraestrutura. Então, você tem a cerâmica injetada, que pode ser a cerâmica de silicate de leite em pastilha. Ela pode ser tanto injetada como pode ser fresada. Então, é bastante amplo a variação de cerâmica que é utilizada hoje em dia na odontologia, né? Eu tenho até uma pergunta a lhe fazer, porque para quem é da área entende, mas para quem não é, como é que você pretende utilizar nesse seu e-book uma forma elucidativa para que as pessoas elas passem a entender melhor sobre a situação de uma cerâmica e tente desmistificar um pouco sobre aquele fato de dizer assim, nossa, vai falar sobre cerâmica, mas eu não sei o que é cerâmica. Será que... Como é que você... Tornar acessível, né? Exato. A linguagem. Vamos mostrar tanto a parte inicial, uma parte resumida sobre a história da cerâmica sendo utilizada na odontologia. E cada uma das cerâmicas que a gente for falando, então a gente vai mostrar o material, né? Qual é o tipo de mineral, qual é o tipo de ligação, a fórmula dele. Então, quais os tipos de minerais que às vezes são juntados para formar aquele outro mineral que é utilizado na odontologia. Então, a gente tanto vai falar essa parte para que o aluno possa ter um conhecimento químico, físico, vamos dizer, inicial, e depois mostrar como isso é importante na questão das reabilitações, né? Na questão do esforço, na questão do suporte à carga mastigatória, né? Da funcionalidade do sistema estomatognático. Então, tudo isso vai ser abordado de uma forma, claro, não muito profunda, mas de uma forma para que o aluno possa ter um conhecimento mais amplo. Você vai fazer todo um histórico, é isso? Um histórico inicial, cronologia, mas depois a gente já passa aos tipos de cerâmica, né? E quais as aplicações dela, sejam em coroas unitárias, sejam em prótese fixa, seja em lentes, hoje em dia se usa esse nome lentes de contato, ou em facetas, né? As espessuras, os tipos de preparo que o graduando vai ter que realizar para utilizar, né, aquele tipo de material. Então, o preparo que a peça deve passar também para poder ser instalada, porque a gente sabe que existe toda aquela situação de um preparo, de um protocolo clínico. O preparo do substrato, né, para receber a peça, e o preparo da peça, né? Isso. Enio, eu gostaria de aproveitar o gancho nesse momento, né? Para você falar um pouquinho, para explanar um pouquinho para a gente nesse momento, um pouquinho das indicações, né? Em quais situações a gente pode estar utilizando as cerâmicas na odontologia para que a gente consiga já inicialmente perceber a sua ampla, né, utilização. Porque pouco se comenta sobre as cerâmicas, né, durante a graduação. Então, obviamente, é um conhecimento limitado, né? E é importante que algumas pessoas, ao se formarem, né, alguns estudantes, ao passarem pelo período de formação, eles tenham um interesse de trabalhar com a cerâmica, eles não tenham receio, insegurança de trabalhar com a cerâmica, porque muitas vezes, quando você parte para estar utilizando materiais restauradores diretos, né, que é o que mais se vê na graduação, o acadêmico, quando, na verdade, o cirurgião dentista recém-formado, ele acaba fazendo
Mas quando parte para a necessidade da cerâmica, muitas vezes ele indica algum colega, ele faz um encaminhamento, né? Não sei como é na realidade de vocês. E aí eu gostaria que você iniciasse um pouquinho falando sobre as indicações que você pode estar utilizando, as cerâmicas na odontologia. Pronto, a gente pode trabalhar em cima de indicações restauradoras, né? A gente pode fazer inlays, a gente pode fazer onlays, pode-se fazer blocos, pode-se fazer coroas, pode-se fazer, no caso da parte que vem mais para a estética, pode-se fazer lentes, pode-se fazer facetas, pode ser para fechar diastemas, né? Às vezes restabelecer pontos de contato. A gente pode fazer fragmento cerâmico, às vezes a pessoa nos centrais quebrou aquela bordinha, quebrou aquela quina, quebrou somente a partezinha da incisal mesial. Então, qualquer parte que seja, que hoje em dia se faz muito com a parte de resina, né? Que a maioria gosta muito de utilizar a parte de resina, você pode também fazer com cerâmica. E aí, de acordo com a tua experiência, né? De acordo com a tua experiência já trabalhando com a cerâmica, né? Apresenta para a gente um pouco das vantagens de estar trabalhando com esse material. A vantagem que eu vejo muito em relação à cerâmica é o retorno do paciente. Então, vamos dizer, muitos casos que foi restaurado com resina, às vezes o paciente tem uma facilidade bem maior de fratura, tem uma facilidade, né, a maior de questão de pigmentação, questão de ficar fosco, tirar o brilho. A cerâmica, ela ganha, ao meu ver, né? Então, hoje tem muitas escolas, muitas pessoas que só gostam de trabalhar com resina e outras que gostam mais de trabalhar com cerâmica. Então, a cerâmica, ao meu ver, ela mantém a superfície, né, bem polida, não precisa ficar fazendo uma manutenção mais frequente. Tem uma estabilidade maior de Tem uma polimento estabilidade e brilho maior de superficial, cor, né? não há alteração de cor. Outra coisa, a resistência dela à fratura, a resistência dela à trinca é bem maior do que a própria resina. A resina até que ela tem uma resiliência maior do que a cerâmica, porque ela é mais friável, a cerâmica. Mas só que a cerâmica ela tem uma resistência megapascal bem maior. Por exemplo, a cerâmica feldspática, que é utilizada em cima de metal, ela tem 70 megapascal de resistência à força. E já a cerâmica injetada, que é a de silicato de lítio, ela tem 450 megapascal de resistência à força. Já a de zircônio, nós vamos partir para 1.000, 1.200, 1.300 megapascal de resistência. Então, você tem você pode fazer reabilitações de 12 elementos, 14 elementos em peças fixas que você não conseguiria nunca fazer utilizando resina. E hoje a gente poderia até tentar desmistificar um pouco, até principalmente sobre a utilização das cerâmicas, porque hoje a gente está tendo preparos também mais conservadores, bem mais refinados, porque antes a gente tinha um modelo de uma reabilitação oral com algo de uma destruição muito grande da parte do dente, principalmente textura de esmalte, de dentina. Destruição essa que é irreversível, né? Então, Exato. se não era conservador, muitas vezes, né? Então, hoje, até mesmo com os preparos mais conservadores, até para opções estéticas, ainda são possibilidades favoráveis de você utilizar também cerâmicas. Porque é interessante a gente falar sobre isso. Porque a gente diz assim, beleza, inclusive foi até o próprio questionamento do Enio, resina ou cerâmica? Depende da sua indicação. Mas o que eu quero é ter uma longevidade maior para o meu paciente, com maior durabilidade, que tenha uma melhor resistência. E, querendo ou não, o panorâmico estético que eu quero também. Então, realmente, a indicação da cerâmica ela é bem louvável. E pelo que você apresentou aí, são muitas vantagens associadas, né? Muitas E hoje em vantagens dia, associadas. com o fluxo digital, com o escaneamento digital, com o fluxo digital e com as tecnologias que são utilizadas, hoje você tem o CAD/CAM, e não só o CAD/CAM, hoje já está se começando a fazer impressão 3D em cerâmica. Então, a questão de você ter um desgaste conservador, você pode adquirir com fragmento de cerâmica, você pode fazer 0,3 de milímetro, você pode fazer 0,5 de milímetro. Então, você pode fazer estruturas extremamente finas
que estariam também aptas a fazer esse tipo de restauração, como se faz atualmente em compósito de resina mais facilmente. Então, a gente já consegue perceber muitas vantagens associadas à cerâmica, de modo geral, né? Muitas indicações, né? E isso faz realmente a sua ampla utilização atualmente, né? Com relação à indicação, Enio, existe mais assim um segmento? A cerâmica vai para pacientes mais velhos ou cerâmica vai para pacientes mais novos? O que é que vocês optam de acordo com o estilo de vida também e idade dos pacientes? Não, a cerâmica ela pode ser utilizada tanto em pacientes jovens como em pacientes mais idosos. O que a gente vai observar é a questão exatamente de força, né, mastigatória, como você falou, do tipo de alimentação. Então, Oclusão, né, do paciente. Quanto maior a força mastigatória, mais indicada a cerâmica? A cerâmica ela é bem mais resistente do que a resina. A cerâmica ela suporta uma força muito grande de fora para dentro. Se a maioria do perigo a maioria que acontece as fraturas em cerâmica, isso nós estamos falando livre de infraestrutura de metal zircônio. Sim. Com a infraestrutura de metal zircônio, não, a resistência dela é ótima e espetacular. Onde acontece geralmente fraturas em casos livres de infraestrutura de metal ou zircônia, geralmente em prova, que o dentista vai fazer a prova e ele tem algum ponto que está pegando antes do que os outros e o paciente às vezes fecha e acaba trincando. Então, o cuidado que deve ter, tanto o aluno na graduação quanto for trabalhar com prótese, é que aquela cerâmica ela tem que estar... O melhor é que ela esteja, vamos dizer, cimento. Geralmente cimenta aquela cerâmica, nem que seja com cimentozinho provisóriozinho fraco, para que possa fazer algum tipo de ajuste oclusal. Por quê? Porque se tiver cantos vivos e ele fizer uma força exatamente inferior para superior ou superior para inferior, ou vamos botar de dentro para fora, aquela cerâmica acaba geralmente trincando. Mas isso em uma situação, né, em que você estaria fazendo um processo de adaptação ainda? Houve um contato prematuro, né? Não seria algo definitivo. Não, né? não. Depois da cimentação definitiva, a resistência Porque, é assim, espetacular. Minha sogra, né, ela é uma paciente que tem bruxismo, grau elevadíssimo, os dentes são bem curtinhos, e ela fez uma reabilitação com resinas, tanto superior como inferior. E, de repente, quebra. Então, talvez tivesse sido melhor ter sido indicado. Eu passei muito por isso, então a questão de acontecer essa quebra. Aí, quando a gente passa a trabalhar com lentes ou facetas em disilicato, que é a porcelana, exatamente por ela ter uma resistência muito maior, você pode deixar um overbite, um overjet maior, né? Então, vamos dizer, um traspasse do superior com o inferior maior. Então, vamos dizer, aquele paciente que quando sorri não mostra muito a ponta dos dentes. Você pode fazer exatamente, deixar os dentes mais compridos. Com o de silicato, é ótimo, porque ele não vai acontecer essa trinca ou essa quebra. Então, nessa situação, Bruna, a gente está falando sobre avaliar o paciente de uma forma completa, né? Não somente o que ele deseja. Muitas vezes eles já chegam falando qual o procedimento que eles querem fazer, né? E, na verdade, cabe ao dentista avaliar o seu paciente de um modo como um todo, para que ele consiga entender, compreender qual é a situação, qual é o diagnóstico associado, realizar a reabilitação, seja qual for, né? Escolhendo o material necessário e também cuidar da condição do paciente, né? Não somente reabilitar, seja com resina, seja com cerâmica, né? E também tratar essa condição do paciente, não é isso? Já que já é apontado que já é um paciente bruxista, né? Mas, no caso do teu e-book, tu pretende também abordar essas indicações e o que o aluno da graduação ele também precisa saber? Ou você vai falar apenas das cerâmicas? Ou tentar, assim, trazer ali a importância deles verem todas essas questões que a Luana acabou de passar, mesmo a condição de vida, alimentação... acredito que até a idade, algum hábito deletério, né, que a gente chama. A oclusão também. Isso, justamente, a oclusão, porque a cerâmica é maravilhosa, mas também quem vai fazer precisa saber como fazer.
Isso. Saber diagnosticar o paciente. Vai ter todas as indicações, né? Porque o profissional ele tem que estar preparado a trabalhar com aquele determinado material, né? Que ele vai usar na reabilitação. Conhecendo melhor o material, a gente vai saber, dependendo da situação do paciente, se é indicado, né, ou não, Hoje- ou como utilizá-lo, né? Hoje, na verdade, a gente poderia ir até mais além. Eu acredito que para toda base de ensinamento, fundamento voltado dentro da odontologia, ela segue situações de protocolos clínicos. Então, eu acho que se o aluno ele também começa a entender um pouco de como é que deve ser esse processo de protocolo, também passa a ser interessante. Porque muitas vezes você chega lá, às vezes está ali com a cerâmica na mão, sem muitas vezes saber como é que eu vou tratar aquela cerâmica, para depois colocar no substrato dental e, ao mesmo tempo, fazer o processo de reabilitação. Por quê? Porque a gente que tem também até essa situação de vivências, a gente percebe um pouco da dificuldade dos alunos de tentar entender um pouco Compreender sobre... e manipular, né? Exatamente. Assim como qualquer outro tipo de material. A gente também tem os outros materiais dentários, cimento, manipulação de óxido de zinco eugenol, essas coisas, mas que a gente também percebe um pouco dessa dificuldade até nessas disciplinas. Mas que quando a gente fala em termos também assim de preparo do material, realmente também é algo que os alunos eles sentem um pouco dessa dificuldade. Para não ter os insucessos futuros, né? Com Porque certeza. geralmente Exatamente. não é o material odontológico é ótimo em qualidade, em tecnologia, né? Às vezes como o Nathan falou, é a forma como a gente, profissional dentista, Luiz. utiliza aquele material, às vezes, vai levar a um insucesso futuro, né? Eu acho muito válido, porque eu não sei se tu lembra, Luana, na faculdade a gente era obrigada a fazer o checklist dos materiais. E quando eu comecei a atuar mesmo e pegava alguns casos onde precisava fazer essa cimentação, eu pegava o meu checklist e ia ver o que eu tinha colocado de passo a passo, porque não estava na minha rotina e nem tanto na minha rotina da graduação, e ia fazendo ali, olhando com o paciente quase que na hora. E isso me dava mais trabalho. Agora, eu tendo um e-book para poder eu conseguir ver e entender sobre tudo isso, porque assim, no checklist eu não tinha uma fundamentação sobre aquilo ali. Foi o que eu vi na Fotos, aula. vídeos, né? Justamente, o e-book ele já tende a ajudar mais, inclusive com as fotos de passo a passo, talvez. E não é só fazer, faz isso, faz isso, faz isso. Mas por que eu estou fazendo? Se você compreende por que você está fazendo, aí você, Isso. né? Isso, e aí é muito legal porque assim, a gente tem um e-book falando desses temas, é muito melhor do que pegar um checklist de faculdade que a gente faz ali e não sabe nem se o caso que era da faculdade se encaixa com esse agora, mas O mesmo. é o único recurso que a gente tem. É, E até aquele parâmetro de, por exemplo, de dizer que qualquer opção de tratamento que eu venha a dar ao meu paciente, ele é uma garantia de sucesso. Porque às vezes eu posso estar ali com o melhor material, mas se eu não souber usar, pode ser uma chance de insucesso. Então, tecnicamente, é preciso, sim, eu ter esse domínio de tentar saber o que é que realmente e se o tem, paciente vai achar que você utilizou um material ruim, quando na realidade não é isso. quando na realidade não é isso, mas o que tornou um insucesso foi pelo fato da sua falta de conhecimento sobre aquele determinado material que poderia gerar uma melhor aplicabilidade clínica e que você não soube ser resolutivo. Correto. Isso. Eu só queria mencionar que realmente existe uma barreira nesse tópico, né, nesse tema. Existe uma barreira porque o conhecimento na graduação a respeito das cerâmicas é um pouco limitado. Com Não certeza. tem como a gente abranger de modo geral. Na verdade, não só as cerâmicas, mas existem muitos outros pontos da odontologia que poucos são vistos, né, durante a graduação. Então, existe uma limitação realmente, é uma barreira, mas é muito importante você estar trazendo esse e-book. Perdão, pessoal. É muito importante porque você vai estar ampliando os conhecimentos, né, sobre esse ponto das cerâmicas odontológicas e de uma forma acessível, seja para um profissional que tem 25 anos, né, de experiência, seja para um profissional recém-formado ou seja para um aluno de graduação. Então, eu acho muito, muito, muito interessante você ter um produto com uma linguagem acessível, trazendo, né, informações sobre as cerâmicas de modo geral, suas indicações, suas vantagens, desvantagens, né, levando em consideração o objetivo funcional e o objetivo estético, né? Então, eu acho muito interessante, realmente, e isso faz com que se desperte o interesse por parte de muitos acadêmicos a irem para a área. Porque quanto menos você conhece sobre a área, é muito mais difícil você escolher essa especialidade para você trabalhar ou
aceitar, né, e estar realizando isso na sua rotina clínica, né? Então, é muito interessante mesmo e, com certeza, quanto mais eles conhecerem e se essa linguagem, né, que com certeza você vai trazer de forma acessível, com certeza isso vai ampliar, né, aguçar o interesse dos alunos, né, para que eles procurem mais essa área, com certeza, e diminuam os índices de insegurança, né, ao realizar o procedimento e insucesso, com certeza. Inclusive, vão saber indicar, né? Porque a gente sai da faculdade sabendo indicar muito bem. Qual indicar, quais são os tipos disponíveis e tudo isso, tendo no e-book, facilita muito. Como eu mesma citei, meu caso, que eu fui fazer uma cimentação de acordo com o checklist que eu tinha na faculdade, eu não lembrava mais nem se era o mesmo material. Então, assim, realmente tem muito a agregar. E outra, essa capacidade de inovação que a gente pode até mesmo trazer, a odontologia ela é o que vem avançando de uma forma assim bastante eufórica. Se a gente for para analisar, hoje em dia, moldagem não é mais uma moldagem, tipo, é um escaneamento digital que você faz lá, elabora, e isso aí, querendo ou não, em termos de tempo clínico que o paciente ele vem a ter, é muito mais rápido, E é muito mais confortável. ágil, confortável. Sem contar que, por exemplo, para você antes fazer uma peça dessa, você tinha que fazer o quê? Fazer uma moldagem inicial com alginato, colocava e tudo. Então, até mesmo esse processo de sofisticação voltado para a questão da odontologia, voltado à questão da prótese, as cerâmicas, querendo ou não, ela ainda está sendo estudada. Ela existe no mercado, mas vários estudos ainda assim ainda estão sendo bastante acentuados agora. Por quê? Porque o uso dela ainda se tornou muito maior, se comparado ao que era antes. Hoje está muito com esse boom estético, né? E como você falou sobre a questão da rapidez, hoje em dia o dentista no seu próprio consultório, né, escaneia, se ele tendo uma fresadora chairside para dentro do consultório dele mesmo, ele já faz ali aquela coroa unitária, ou aquele bloco, ou aquele onlay, digitalmente, já fresa e o paciente, depois de 2 horas, pode estar cimentando em boca, maquiado, né? Sim, querendo ou não, o custo-benefício que o paciente ele vem até é muito maior, muito maior. E, querendo ou não, você enquanto profissional, que você saiba realmente qual modelo de indicação que você deve estar fazendo ali para aquele paciente, é também uma opção satisfatória. Porque eu não posso indicar qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber a realidade do paciente. Às vezes, é um paciente que chega, que é lá do interior, que corre vaquejada, que a gente sabe que tem alimentos mais bruscos, pessoas que têm alimentos mais pesados e tudo mais, saber que sólidos. tipo de situação eu posso. Hoje em dia não é mais uma odontologia voltada só beleza, eu vou pegar aqui esse paciente, eu vou traçar o perfil dele. Não, mas às vezes até os hábitos culturais, que a gente sabe que existe, também tem que ser colocado em questão. E aquele paciente vai ter que, talvez, mudar alguns hábitos alimentares, né? Aí Exato. a importância da educação do paciente, né? O material que está sendo utilizado, né? E o cuidado que tem que ter também por conta do paciente. O material sozinho, né? Independente se é amálgama, cerâmica, ionômero, resina, né? Existem os seus cuidados e o paciente ele precisa estar informado, né? Uma pergunta. No seu e-book, irá abordar também intercorrências? Vai abordar intercorrências. As intercorrências, quando acontecem, sendo a questão de cerâmica, fica mais difícil um pouco para o dentista resolver in loco naquela hora, né? Então, geralmente, ou o dentista vai ter que ou destruir ou refazer aquela parte. Por quê? Porque como a cerâmica ela vai ou ser fresada ou ela vai para cocção em forno, então, o que acontece é que ou vai ter que ser substituído aquela peça em cerâmica, ela não existe emenda. Então, você não vai ter como fazer uma emenda. Você vai ter que, geralmente, substituir aquela peça, né? Ou, às vezes, a gente pode até diminuir e cimentar outra por cima. Aí são várias as formas que Adaptações pode fazer, você né? pode resolver a intercorrência, né? Mas essa intercorrência geralmente vai ter que produzir um novo material. Sim. Bem, ficamos aqui, tá, com este podcast Obrigado. que veio, que eu espero, né, que realmente venha a contribuir ainda mais, principalmente para o seu desenvolvimento do e-book, que já adianto que eu quero ler, que eu quero ver, que eu quero realmente
me explanar ainda de uma melhor forma, já que também eu sou uma pessoa que eu sou da área, e isso vai ser bastante enriquecedor para mim. Assim como também agradecer a sua participação, Eu que agradeço. a da Luana, a da Bruna, por ter construído hoje um modelo de conhecimento e tentar também tirar algumas dúvidas e tudo mais, que talvez seja dúvida de outras pessoas, para melhor entender um pouco sobre a Com cerâmica. certeza. Vai ser sucesso.